O circuito apresentado na figura mostra uma pequena lâmpada L que deve operar sob tensão de 3 volts e com uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Para isto, devem se ligar dois resistores R1 e R2 com o mesmo valor de resistência conforme a figura. Assinale a alternativa que corresponde ao valor desta resistência. Então presta atenção no seguinte, olha só. Eu tenho aqui uma corrente elétrica que parte do polo positivo da nossa bateria. Essa corrente é a corrente I. Quando chegar nesse nó, haverá uma divisão de corrente, de forma que nós vamos ter uma corrente passando por aqui. E esse elemento é a lâmpada, que é a corrente I1. E por aqui, né, o resto da corrente vem aqui. E aqui a corrente 2. Mas as duas correntes, quando chegam nesse nó, elas se juntam e formam novamente a corrente I. E essa corrente I consegue alcançar novamente a nossa fonte. Tá? Então esse é o caminho da corrente elétrica. Eu quero que você perceba algumas coisas. Veja, daqui nós podemos tirar a primeira conclusão que a corrente I ela se dividiu em I1 e I2. Então a primeira conclusão é que I é I1 mais I2. Então essa é a primeira conclusão que eu tiro, que a corrente I, né, é I1 mais I2. Aí ele dá uma informação aqui importantíssima. Ó, a lâmpada deve operar sob tensão de 3 volts e com uma corrente elétrica de 0,5 A. Opa! Se a lâmpada tem que operar com uma corrente de 0,5 amperes e a corrente que passa pela lâmpada é a corrente 1, acabamos de descobrir que a corrente 1 ela vale 0,5 amperes. E um outro detalhe agora, isso é muito importante. Veja. Aqui, ó. Nós temos uma informação que a lâmpada precisa operar com uma tensão de 3 volts. Então tem que cair 3 volts na lâmpada. Mas qual é a associação que existe entre a lâmpada e essa resistência aqui, que é R1? É uma ligação em paralelo. E em paralelo é a mesma DDP. Então, veja que a DDP nesse pedacinho, ela vale 3 volts. Mas veja também que se eu tenho 12 volts de alimentação e esses dois elementos usaram 3, o restante só pode ser usado por esse outro elemento. Então, nesse outro elemento, nós tivemos o quê? 9 volts. Tá? Uma outra coisa importante. Tanto R1 quanto R2, o problema é que são iguais. Então, não vou chamar nem de R1 nem de R2, vou chamar direto de R, tudo bem? R1 e R2 já chamo de R. Agora, presta atenção no seguinte. Eu sei que a resistência agora é R, e se eu olhar para essa última resistência, bom, o que acontece com ela? Ela é atravessada pela corrente I, certo? E a corrente I, nesse caso, eu posso dizer aqui, ó, que 9 volts, que é DDP, ou melhor, é a resistência elétrica, né? Vamos pegar a resistência. A resistência elétrica, que é essa resistência R2R, ela é igual ao quê? A DDP9 dividido pela corrente, que nesse caso que é I. E agora, gente, o que eu vou fazer? Vou combinar essas três equações. Então, eu vou escrever aqui, ó, combinando. Combinando as três equações. Observe que onde eu tenho I, eu vou escrever 9 sobre R. Mas por que 9 sobre R? Presta atenção aqui, ó. Se R é 9 sobre I, se eu inverter de posição I e o I vai ser igual a 9 sobre R, que é o que eu escrevi. Isso é igual a I1, só que 1 é 0,5. Certo? Mas, no caso, I2.
tá? Mas, no caso, I2. I2, se nós olharmos, o que é I2? I2 é a corrente que passa por esse elemento aqui. Então, I2 tem que ser 3 volts divididos por R. Então, isso aqui é mais, tá? Ó, nesse elemento é 3 divididos por R. Se você não entendeu, deixa eu mostrar aqui, ó, estou trocando a caneta. Nesse resistor, a DDP é 3. Isso é igual, né? DDP é igual ao produto da resistência, no caso, não a DDP, vamos pegar aqui, ó, a resistência elétrica R1, que podemos chamar de R, é o quê? É a DDP, que é 3, dividido pela corrente, no caso, I2. Observe que quando nós invertemos R com I2 é 3 sobre R, que é o que você enxerga aqui. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 9 sobre R menos 3 sobre R igual a 0,5. E observe que aqui, no caso, mesmo denominador, só repete. 9 menos 3 é 6. Então, ficamos com 6 sobre R igual a 0,5. E observe que, finalmente, se nós trocarmos de posição R e o 0,5, chegamos a uma resistência de quanto? 6 divididos por meio, 12 ohms. Então, está aí uma resistência de 12 ohms. Essa é o valor dessa resistência R1, que é igual a R2. A resposta correta para esse probleminha é a letra C.